Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 7 de agosto de 2012. Bom dia você ouvinte, bom dia Karine Pinheiro. Bom dia Gil Bonfim, bom dia você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima atinge os 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 70% e 25%. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus em Goiânia. Agora são 7:02. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão. Só delúvio assume crime e já prescrito. Folha de São Paulo, mensalão, o julgamento, a acusação é afronta à lei, diz defesa de José Dirceu. No estado de São Paulo, defesa de Dirceu recorre a testemunhos de Dilma e Lula. Correio Brasiliense, Supremo, defesa de réus nega mensalão e quadrilha. Valor econômico, guerra fiscal se acirra e ameaça investimentos. Estado de Minas, na rota do medo, violência nas baladas causa mortes e preocupa famílias em BH. Jornal do Comércio, Petrobras defende aumento da gasolina. 0 hora, a hora da decisão. Dirceu não é quadrilheiro, diz defesa do ex-ministro. Brasil Econômico, o governo teme que o prejuízo da Petrobras afete contas públicas. O Popular, Justiça recusa mais de 1.500 candidaturas em Goiás. Diário da Manhã, corrupção sustentável, progresso engoliu córrego no Bosque dos Buritis. Agora são 7:03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. A CPI da Delta na Assembleia Legislativa de Goiás suspendeu as sessões marcadas para esta semana. A medida afeta os depoimentos do contraventor Carlos Augusto Ramos, do Carlinhos Cachoeira, e do ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô. Para esta semana estavam previstas 3 reuniões da comissão. Para hoje havia a previsão de 2 depoimentos do delegado Natal de Castro Júnior e do ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, Luiz Antônio Pagô. Também seriam votados requerimentos para intimar a prestar depoimento Sodino Vieira de Carvalho, coordenador da campanha de Iris Rezende no governo de 2010, bem como a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico dele. Na quarta-feira serão ouvidos os delegados André Soares Veloso e Leandro Pinheiro Fonseca Pereira, e ainda o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlos Cachoeira. Na quinta-feira, seriam ouvidos o empresário Walter Paulo Santiago e o ex-presidente do Detran, Edivaldo Cardoso de Paula. Todos esses depoimentos serão agendados para a próxima semana, em datas a serem confirmadas. O relator, Thales Barreto, diz que o adiamento das sessões vai permitir um reordenamento do trabalho com recebimento de documentos que foram solicitados pela comissão a órgãos públicos. Também será importante para que a relatoria consiga documentos e informações em primeira mão da CPMI do Congresso Nacional. Aliás, ele vai a Brasília na quarta-feira. A CPI retoma as sessões ordinárias na terça-feira da semana que vem, com a tomada dos depoimentos que serão reagendados. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:05. Governador Marconi Perillo esteve ontem com o ministro da Justiça. Governador Marconi Perillo e a cúpula da Segurança Pública do Estado de Goiás se reúnem com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O secretário estadual de Segurança Pública, José Furtado, considerou o encontro desta segunda-feira bastante positivo. Reivindicações e informações sobre o quadro atual de segurança pública no Estado, além de construção de presídios, estavam na pauta desta reunião.
conforme destaca o secretário. Nós viemos apresentar algumas informações ao senhor ministro e fazer algumas reivindicações. Entre as informações que apresentamos, constam dados sobre violência e criminalidade no estado de Goiás, informações sobre casos especialmente investigados que são objetamente de preocupação do Ministério, casos de homicídio, e algumas informações proveitosas. Por exemplo, nós informamos ao senhor ministro que os 4 presídios que estão sendo licitados em Goiás, com recursos compartilhados entre a União e o Estado de Goiás, foram licitados essa semana, 2 com propostas positivas já abertas, 2 em fase avançada de avaliação jurídica que deve concluir essa semana. Então nós temos a boa informação de que 4 unidades prisionais poderão em breve ser construídas, 3 delas no entorno, Formosa, Novo Gama, Águas Lindas e 1 em Anápolis, beneficiando essa região. José Furtado fala ainda de esclarecimentos ao ministro José Eduardo Cardoso, que prometeu obras para melhorar a segurança em Goiás. O senhor ministro, extremamente cortês, muito cavalheiro, nos relatou as informações que recebeu de alguns parlamentares goianos, nos explicou tudo que foi mencionado, nós apresentamos os esclarecimentos ao ministro, ele se deu por satisfeito com os esclarecimentos que apresentamos, mostramos o trabalho institucional que todas as instituições da segurança estão fazendo nesses casos, e o ministro se comprometeu a estudar a possibilidade de implantar um piloto do Ministério da Justiça no entorno do Distrito Federal. Por fim, o secretário de Segurança Pública de Goiás destaca a implantação do PAC do entorno, ainda este ano. O ministro compartilhou conosco informação de que a senhora ministra da Casa Civil e a senhora presidente da República pediram que o PAC do entorno se instrumentalizasse em breve. Ele compartilhou o desejo de que nesse semestre nós tenhamos funcionando as medidas do PAC na região do entorno do Distrito Federal. Além de Marconi Perillo e José Furtado, também participaram da audiência o vice-governador José Eliton, o secretário da Casa Civil, Vilmar Rocha, a delegada-geral de Polícia Civil do Estado de Goiás, Adriana Corsi, além de outras autoridades. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Política nacional. O julgamento do mensalão teve ontem no Supremo Tribunal Federal o primeiro dia de apresentação da defesa dos réus. Na última sexta-feira, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a condenação de 36 dos 38 acusados. Os advogados que falaram nesta segunda-feira no tribunal representam 5 primeiros réus, segundo a ordem que eles foram apresentados no processo. O Procurador-Geral qualificou o ex-ministro José Dirceu de chefe e mentor do esquema montado, segundo Gurgel, para desviar recursos públicos com o objetivo de comprar o apoio de parlamentares ao governo. Ele acusou o ex-ministro de formação de quadrilha e corrupção ativa. O procurador-geral afirmou que o autor intelectual deste tipo de crime não deixa rastros de zoação e que, por isso, a principal prova são as testemunhas, que, para Gurgel, têm o mesmo valor de outras provas. O advogado de José Dirceu afirmou que seu cliente não é quadrilheiro e pediu que ele seja inocentado. O defensor afirmou que os depoimentos das testemunhas não incriminam o ex-ministro. Advogados de réus confirmaram no julgamento que existiu Caixa 2, mas negam que houve mensalão. Os advogados Arnaldo Malheiros Filho, que defende o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, e Marcelo Leonardo, que defende Marcos Valério, confirmaram no terceiro dia de julgamento do mensalão que houve Caixa 2, uso de dinheiro não contabilizado após a campanha presidencial de 2002. Entretanto, eles negaram o esquema de compra de votos de parlamentares no Congresso em troca de apoio ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma fala que durou cerca de 35 minutos para defender Delúbio, o advogado afirmou que a denúncia do mensalão é pífia. Malheiros falou em coletiva que destacaria essa afirmação de Caixa 2 durante sua defesa. Quando eu assumi por Delúbio a prática de atos ilícitos, mas não os que lhe estão sendo atribuídos. Os recursos eram
captados e eram transferidos para quem tinha despesa de campanha para saldar, dos empréstimos do Banco Rural. Ele agiu por conta própria, mas isso não era ignorado. As despesas estavam sendo pagas e não havia ingresso de recursos no caixa do partido. Portanto, não era muito difícil saber disso. Já o advogado Marcelo Leonardo, que defende Marcos Valério, acusado de ser o operador do mensalão, afirmou aos ministros do Supremo Tribunal Federal que o processo não comprova a existência do mensalão. Segundo ele, houve no máximo caixa 2, o uso de recursos eleitorais não contabilizados. Eu estou entendendo, pela defesa que fiz, que ele não praticou crime nenhum. O único fato que não está atingido pela prescrição é a acusação de lavagem de dinheiro. Ou se houver aplicação de pena em desrespeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com 1 hora para rebater as acusações do Ministério Público, Marcelo Leonardo disse no final da sua argumentação que o tempo parecia uma tortura psicológica. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Já a defesa do ex-presidente do Partido dos Trabalhadores afirma que a acusação usou o conceito nazista. Qualificando o esquema do mensalão como fantasioso e invenção, o advogado Luiz Fernando Pacheco pediu nesta segunda-feira a absolvição pelo Supremo Tribunal Federal do ex-presidente do PT, José Genuíno, que atualmente é assessor do Ministério da Defesa. Pacheco desqualificou a denúncia do Ministério Público e disse que a acusação usou o conceito nazista. Segundo ele, Genuíno só virou um dos 38 réus do mensalão porque foi presidente do PT em 2003, no início do governo Lula. Pacheco afirmou que Genuíno não participava da administração partidária em 2002 e só teria virado presidente do PT, pois José Dirceu, que era presidente eleito, assumiu a Casa Civil. Pacheco explicou que Genuíno não tem habilidades para cuidar de questões financeiras, mas é um expert em articulação política. Ele disse que o mensalão não existiu e os pagamentos mensais de R$30 mil aos deputados nunca foram provados. Por fim, eu gostaria de dizer que o mensalão é uma coisa que nunca existiu. Falava o Roberto Jefferson inicialmente em pagamentos periódicos regulares de R$30 mil para deputados. Há nos autos alguma prova disso? Não há. Nenhuma. Nada. Absolutamente nada. Tenho a certeza que ao final do julgamento ele poderá dizer para os seus familiares, para os seus amigos, para seus correligionários e para todo o Brasil: eu sou José Genuíno Neto, eu fui acusado injustamente, mas eu fui absolvido pela Suprema Corte do meu país. Após apresentar a defesa na tribuna, Pacheco admitiu que ficou nervoso durante sua argumentação aos ministros. Segundo Pacheco, uma só palavra pode ser fundamental para o destino de um cidadão que confiou a si a sua sorte. 7h13. CPI mista do Cachoeira vai interrogar hoje a atual mulher do bicheiro. Amanhã, quem deve comparecer à comissão é a ex-esposa dele. A mulher do bicheiro Carlinhos Cachoeira, Andressa Mendonça, deve ficar em silêncio no depoimento marcado para esta terça-feira na CPI que investiga as relações do contraventor com políticos e empresários. O advogado José Gerardo Grossi, que representa a Andressa, já havia pedido que seu depoimento fosse adiado. O pedido foi entregue pelo advogado ao presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, e ao relator Odair Cunha, do PT de Minas Gerais. Mas ainda deve ser analisado pela comissão nas próximas horas. Esta é a primeira vez que Andressa é chamada para falar à comissão. A mulher do contraventor foi acusada de tentar chantagear o juiz responsável pelo caso, Alderico Rocha. Ela foi levada à sede da Polícia Federal de Goiânia para prestar depoimento e teve de pagar fiança de R$100 mil para não ser presa. Além da fiança, Andressa foi proibida pela Justiça de visitar Cachoeira. Na quarta-feira, a CPI deve receber Andréia Aprijo, ex-mulher do contraventor. Segundo a Polícia Federal, as empresas de Cachoeira estão no nome de Andréia, mas seriam comandadas pelo contraventor. Andréia Aprijo dirige a indústria farmacêutica Vitapan, que, segundo investigações da Polícia Federal, na Operação Monte Carlo, é comandada pelo bicheiro. A ex-mulher seria uma laranja de Cachoeira. Com o depoimento marcado para amanhã na CPMI do Cachoeira, Andréia Aprijo de Souza conseguiu uma liminar no Supremo Tribunal Federal que garante a ela o direito de se calar. Andréia é a ex-mulher do empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, cujas atividades são objeto de investigação das operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal. O habeas corpus foi concedido pela ministra Rosa Weber. Na decisão, a ministra alegou que os requerimentos que resultaram na convocação a acusam de envolvimento nas atividades ilícitas investigadas. Dessa forma, ela não pode ser considerada somente uma testemunha, e sim investigada. Agora são 7h15. O mundo em sua casa.
Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O gerente de uma agência bancária de São Simão, a 366 quilômetros de Goiânia, foi sequestrado ontem. Segundo a polícia, 3 homens armados e encapuzados renderam o gerente, a família dele e um vizinho. Eles foram levados para a agência bancária, onde o gerente foi forçado a abrir o cofre e retirar o dinheiro. As vítimas foram abandonadas no estado de Minas Gerais. Um revólver foi apreendido e os suspeitos estão foragidos. Polícia encaminha à justiça inquérito que apurou a morte de advogado no estacionamento do Carrefour. O delegado adjunto da Delegacia Estadual de Homicídios, Paulo Roberto Tavares de Brito, encaminhou nesta segunda-feira à Justiça o inquérito que apura o assassinato do advogado Davi Seba Ramalho, que tinha 38 anos e foi morto no dia 5 de julho com um tiro no peito disparado por um policial militar durante uma abordagem no estacionamento do Carrefour, no setor sudoeste, em Goiânia. Segundo o delegado, o inquérito foi enviado ao Poder Judiciário apenas para cumprir o prazo exigido, mas algumas diligências ainda precisam ser feitas. Esse inquérito nós já temos a autoria. A Polícia Civil já tem autoria. Entretanto, como está findo o meu prazo legal para remessa no Poder Judiciário, a Polícia Civil vai encaminhar esse inquérito para análise do Ministério Público. E eu ainda tenho para juntar o laudo de local de crime e nós requisitamos ainda uma reconstituição a ser feita. Entretanto, da forma em que os autos se encontram, caso queira o Ministério Público, já pode oferecer a denúncia. Mas eu acredito que ele deve determinar a remessa dos autos novamente à delegacia para ser juntados esses outros documentos. Sem isso aí não dá para saber o que de fato aconteceu ali. Sem esse laudo, eu fica inconclusos as diligências referentes ao modo em que o fato ocorreu. Na ocasião do crime, a Polícia Militar garantiu que o advogado seria traficante de drogas e estaria armado, fato que vem sendo contestado com veemência pelos familiares de Davi Seba. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. Uma adolescente de 16 anos foi morta na noite de domingo na região do Vale das Pombas, em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia, depois de ser sequestrada na mesma noite. Segundo a Polícia Militar, ela e a prima, outra adolescente de 15 anos, foram levadas à força para uma área de matas por um homem de 35 anos. O motivo do assassinato, segundo a PM, seria vingança pela morte do sobrinho, morto há 6 meses. As meninas foram levadas de casa no setor Pedro do Vico por volta das 10 da noite de domingo. A garota de 15 anos escapou com vida porque conseguiu fugir enquanto o suspeito atacava a prima. Ela teria se escondido na mata e na manhã desta segunda-feira acionou a PM. O caso foi encaminhado para o 8º Distrito Policial de Goiânia. Polícia Militar conta com a ajuda da sociedade para garantir a segurança nas portas das escolas. Com o reinício do ano letivo, a Polícia Militar, por meio do Batalhão Escolar, reativou a Rede de Apoio à Segurança, a RAS, que contribui para garantir a segurança de professores e estudantes. A rede é formada por pais, vendedores ambulantes, comerciantes e moradores vizinhos das escolas. O subcomandante do Batalhão Escolar, Major Clauber Andrade, explica que a maioria dos problemas acontecem principalmente fora das escolas. Nós temos a média de 2 ocorrências, não na porta, mas nas imediações da escola. O maior problema chama-se o aluno falando ao celular, andando sozinho. Ele é uma presa muito fácil para o criminoso. Então a gente pede, alunos, professores e os pais, conversem com o pessoal, evitem estarem sozinhos, evitem ficar em rodinha de alunos longe da escola. O foco do trabalho é coibir o tráfico e uso de drogas, venda de bebidas alcoólicas, vandalismos, furtos e roubos. Vão ser usados diariamente 23 viaturas e 46 policiais militares só em Goiânia. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20.
2 caminhonetes carregadas com maconha foram encontradas na GO 319, próximo ao município de Gameleira de Goiás, a 95 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, os veículos que juntos levavam cerca de 570 quilos da droga colidiram e em seguida ficaram atolados na areia às margens da rodovia. A polícia desconfia que a carga provavelmente estava sendo trazida do Paraguai e seria distribuída em Goiânia e outras cidades do interior de Goiás. Familiares de Valério Luiz pedem agilidade nas investigações sobre o assassinato do cronista esportivo. Até agora, o caso continua sem solução. Familiares do jornalista assassinado em Goiânia no último dia 5 de julho reclamam da demora da polícia em esclarecer o caso. De acordo com o cronista esportivo Mané de Oliveira, 1 mês após a execução de seu filho, ainda não há nenhuma resposta que aponte a autoria do crime. A greve da Polícia Civil atrapalhou bastante. Até agora nada resolvido, até agora nenhum, se tem suspeita a gente não está sabendo. Então, na verdade, nós estamos aqui na expectativa de que apareça algum resultado. Foi marcada uma audiência com o ministro da Justiça. A partir do momento que em 60 dias nós não tivermos uma solução, nós não temos outra alternativa de buscar junto à Polícia Federal para que nós possamos tentar elucidar esse caso. Segundo Lorena Oliveira, viúva de Valério Luiz, a hipótese de crime passional foi totalmente descartada pela polícia. Para ela, a morte do marido teria mesmo sido motivada por seus comentários polêmicos. Com certeza é relacionado aos comentários dele. Nós temos um advogado, Dr. Hander, que é quem está acompanhando de perto. Então, ele que sempre faz essa ligação entre a delegada e nós, da família. Segundo Lorena Oliveira, há um clima de insegurança entre os familiares da vítima, mas mesmo assim, eles vão insistir até que tudo seja esclarecido. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Um morador da Vila Santa Rita, em Goiânia, encontrou uma banana de dinamite dentro da caixa de um hidrômetro na Rua da Alegria na manhã desta segunda-feira. O esquadrão antibombas foi acionado, a área teve de ser isolada e o trânsito desviado. Um robô foi usado para tirar a dinamite do local e depois o artefato foi explodido controladamente. Ninguém ficou ferido. Detran está dando uma nova chance para candidatos regularizarem a situação. Depois de 30 dias, quem não se apresentar junto ao órgão terá o documento anulado. A primeira notificação dos candidatos foi feita em junho. Cerca de 1.500 regularizaram a situação, apresentando a documentação verdadeira de endereço e continuam com o andamento do processo para obter a CNH definitiva. 1.520 continuam na lista dos irregulares e têm prazo de 30 dias para apresentar a documentação correta. O que acontece é que o candidato deve passar pelo processo para obter a carteira de motorista na cidade onde mora. Só que muitas pessoas saem da capital para cidades do interior, o que não é permitido pela legislação. O problema foi constatado pelo Detran após um levantamento minucioso, como explica o diretor de operação do Detran Goiás, Coronel Sebastião Vaz. Junto com o Ministério Público foi construída uma solução até colocada na portaria 193, publicada no início do mês de junho, pela qual nós estamos dando a oportunidade, num primeiro momento, de 30 dias para que o candidato que incorreu nessa prática de fraude do endereço pudesse apresentar o seu novo endereço e o processo seria permitido a transferência dele, do endereço fraudado para o endereço real, e ele seria ouvido pela auditoria e começaria a partir dali um processo então de sindicância, que ao final desse processo, dado a ele toda a ampla defesa, se comprovada essa falsidade, nós vamos cumprir a legislação e cancelar esse processo, cancelar a permissão para dirigir ou até a sua carteira nacional de habilitação definitiva, caso ele já tenha terminado todas essas fases. Não somente os candidatos, mas as autoescolas que montaram os processos com documentação irregular do aluno também estão sendo punidas. O Centro de Formação de Condutor está passando a responder um processo administrativo junto à auditoria do Detran, que ao final, comprovada a fraude, ele pode levar a uma pena aí, desde a advertência, passando pela suspensão, até o descredenciamento do Centro de Formação dos seus trabalhos junto ao Detran. Os candidatos podem confirmar o nome na listagem no Diário Oficial ou no site do Detran, que é o www.detran.gov.br. Repetindo, www.detran.gov.br. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h25.
Participação ao vivo do repórter Libório Santos. Bom dia. Bom dia, ouvintes ao Brasil Central. Últimas 24 horas nas rodovias goianas, 24 acidentes, 12 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi um abalroamento. Aconteceu na GO 060, quilômetro 45, entre Claudinápolis e Santa Bárbara, município de Nazário. Moto placa NWR 0161 de Goianésia. O condutor Osimar Pereira, vítima fatal. Segundo o veículo envolvido, o caminhão placa NWF 3095 de Anicuns, o condutor Juliano Duarte Ferreira saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Famílias que invadiram a Serra das Areias em Aparecida de Goiânia já deixaram o local. Na noite de domingo, alguns dos ocupantes foram presos por prática de crime ambiental, pois desmataram a mata nativa para erguer barracas. De acordo com o procurador Tarcísio Francisco dos Santos, os ocupantes já não estão mais na região. Nós estivemos lá de manhã, acompanhado pela Polícia Militar, o Coronel Silvio, comandante da primeira regional, mais o coronel comandando o 8º Batalhão, mais o major, capitão, e o pessoal da Polícia Militar, o pessoal da Guarda. Nós estivemos lá, conversamos amistosamente com eles, fiz um convite para a gente viesse até a exposição agropecuária aqui de Aparecida, para que nós pudéssemos conversar e resolver a coisa pacificamente. Eles atenderam, vieram, e também lá não tinha nenhum móveis, não. Tinha pessoas lá, não tinha nada, não tinha ninguém morando lá, não tinha ninguém com residência lá. Tinha pessoas, tinha algumas barraquinhas e algumas fitas já demarcando lote. Parece que tinha um cidadão lá, um estelionatário, estava vendendo lote lá pro povo lá, certo? O procurador também apontou que os ocupantes foram inseridos no cadastro do programa Minha Casa, Minha Vida. Foi feito o cadastro e foram inseridos no cadastro Minha Casa, Minha Vida. Esse pessoal de hoje em caráter prioritário, entendeu? Em caráter prioritário. Lá não tinha ninguém morando lá, não. O pessoal estava lá, e se foi para esse fim de semana, com barraquinha, como eu estava dizendo, e algumas fitas, mas não tinha família lá, tinha mais pessoas, jovens, entendeu? Mas em caráter especulativo. Mas mesmo assim serão atendidos. Nós resolvemos a coisa pacificamente e eles deverão ser atendidos já. A Serra das Areias é uma reserva que abriga espécies do cerrado e importantes nascentes responsáveis pelo abastecimento de água em Aparecida. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h28. A polícia vai investigar a circulação de cédulas manchadas de vermelho em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar, as notas podem ter sido roubadas em bancos, pois a coloração é um mecanismo de segurança dos caixas eletrônicos em casos de arrombamento. Nesses casos, as cédulas ficam manchadas quando há a violação do compartimento onde elas ficam. O corante é liberado na tentativa de inutilizar as notas. De acordo com a polícia, do fim do ano passado até o início deste ano, pelo menos 6 agências foram invadidas por bandidos na região. Bombeiros lançam campanha para diminuir acidentes domésticos. O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás lançou uma campanha de prevenção a acidentes domésticos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 67% das crianças de 0 a 10 anos já se acidentaram dentro da própria casa, mesmo que seja de pequena gravidade. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Helbingen Júnior, explica que o objetivo é reduzir esses índices. Nós estamos lançando essa campanha em razão dos diversos riscos e incidentes que temos atendidos com crianças, para orientar a quem cuida de criança como fazer e também o que fazer em caso de um acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, os lugares mais perigosos da casa são os banheiros, a cozinha e a piscina, e por isso é preciso ter muita atenção nesses locais. Além disso, é preciso manter produtos químicos e medicamentos em lugares altos, longe do alcance das crianças. As tomadas devem ser protegidas. Varandas e escadas devem ter acesso restrito. O comandante lembra ainda que os brinquedos devem ter o certificado do Inmetro. Na compra de brinquedos, verificar a faixa destinada àquele brinquedo. Principalmente para crianças menores, brinquedos que possam soltar pontas ou que tenham objetos pequenos que ela possa engolir ou engasgar. A campanha acontece até o dia 11 nos terminais de ônibus e feiras livres de Goiânia. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30.
Julho foi o mês com o menor número de homicídios em Goiás desde maio do ano passado. Durante o mês de férias, a queda no número de assassinatos em Goiás chegou a 24% no comparativo com junho. Em Goiânia, o recuo foi ainda maior, de aproximadamente 41%. A redução na quantidade de homicídios também é observada quando comparada com julho de 2011. Vamos conversar agora com o comandante do policiamento da capital, Coronel Márcio Queiroz. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes do Mundo em Sua Casa. Coronel, a que fator o senhor atribui essa queda no número de homicídios? Olha, foi uma série de variáveis que nós fizemos um trabalho aí. Nós identificamos uns locais onde estava ocorrendo aí o maior número de homicídios aqui na capital. Tanto na região noroeste, quanto ali na região norte, por lado do Jardim Guanabara. Então nós desenvolvemos um trabalho focado aí através da secretaria, captando aí os vários segmentos, aonde nós fizemos uma intervenção em horários, dias, foi todo ao longo de todo o mês de julho, visando combater ali os fatores geradores do homicídio, dentro daquilo que é possível, porque o homicídio é um crime complexo, porque ele tem as motivações mais variadas, pode ser desde da questão passional, rixas, brigas de bares, briga de trânsito, desavenças de uma maneira geral, e bem como o grande motivador do homicídio aqui na capital é a questão da droga. De alguma maneira, o dependente que deve para o traficante, brigas aí por domínio de regiões de tráfico. Então, nós fizemos a intervenção mais focada na questão do tráfico de drogas e no desarmamento, dentro dessas variáveis aí que houve, então, um posicionamento. Só que a bandidagem geralmente migra, de horário e local, isso aí nós temos que estar atentos e acompanhando aí essa flutuação da maneira deles agirem. Coronel, então outras modalidades de crimes também sofreram redução? Sofreu porque aí nós combatemos, por exemplo, o tráfico de droga nessas regiões, o roubo de veículo, porque, lógico, eles utilizam a motocicleta, nós já andamos apreendendo as motocicletas utilizadas no cometimento desses delitos, nessas regiões, de forma específica, o porte ilegal de arma, então isso aí acaba, porque o que combina com o homicídio é uma sequência de uma conjuntura de fatores que levam, então, à eclosão do homicídio. Então, nós interferimos em etapas para a perpetração do crime. Então, isso aí, com certeza, acabou afetando outras modalidades criminosas. Quais são as regiões em que a criminalidade precisa ser combatida com mais rigor? Nós já trabalhamos, porque da região noroeste, até o mês de junho, ali o Jardim Curitiba, Fim Social, Tremendão, São Domingos, naquela região noroeste, lá que nós temos ali o 22º DP, o 13º Batalhão, ali estava apresentando os maiores índices de homicídio naquela região. Então nós desenvolvemos durante o mês de julho um trabalho focado naquela região especificamente, tendo em vista uma grande concentração desse crime. Bem como ali na região norte, na região do Guanabara, Vale dos Sonhos, ali também nós tínhamos um problema. Isso aí realmente surtiu o efeito aí que nós esperávamos, só que, igual eu falei, o homicídio ele é um crime que migra, ele acontece independente da presença da polícia, porque o criminoso que vai cometer o delito, conforme a modalidade, igual no interior da residência ali, um crime passional, ele pode ser adiantado, mudado o dia, o horário, mas muitas das vezes esse crime vai ocorrer de alguma maneira, porque é a questão da violência que permeia a nossa sociedade, que é o cidadão lá que ele fala, vou vingar a morte do fulano, ou questão passional aí, de momento ali, ele desentende com o parceiro, com a parceira lá e acaba cometendo o crime. Agora, nessas regiões que eu falei, norte e noroeste, nós desenvolvemos um trabalho focado nas outras modalidades que acabam eclodindo no homicídio. Diante desses números, a Operação Integração, ela deve continuar? Nós vamos continuar desenvolvendo, porque nós estamos fazendo uma avaliação do que tem que ser feito, Talvez nós temos que agregar outros parceiros, porque, por exemplo, a questão de funcionamento de bares, determinados estabelecimentos, eventos que ocorrem nesse local, que serve de chamariz aonde os desafetos vão se encontrar, que são as festas aí populares que eles fazem, som automotivo, e acaba então chamando essas pessoas que já têm uma desavença e com o consumo da bebida alcoólica acaba caminhando, para que tenha ali então o desentendimento entre eles, uma antiga rixa, ela acaba aflorando e aí então existe essa conduta criminosa. Então nós temos que associar a outros parceiros, a nível municipal, a nível estadual, Corpo de Bombeiros, todos esses segmentos,
para que, conjuntamente, cada um desenvolva a sua ação dentro da sua especificidade nessas regiões, visando, né, coibir a junção dos fatores que contribuem para que tenhamos a atuação criminosa dessas pessoas. Coronel Márcio Queiroz, comandante do policiamento da capital, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Bom dia, Gil, bom dia, Karina, e bom dia aos ouvintes aí da RBC e o jornal Mundo em Sua Casa. Comandante do policiamento da capital, Coronel Márcio Queiroz, falando então sobre a redução do número de homicídios. Julho foi o mês com o menor número de homicídios em Goiás desde maio do ano passado. Durante o mês de férias, a queda no número de assassinatos em Goiás chegou a 24% no comparativo com junho. Agora são 7h36. Especialistas de todo o mundo se reúnem no Congresso Brasileiro de Neurologia em Goiânia. O 25º Congresso Brasileiro de Neurologia, realizado em Goiânia até amanhã, reúne cerca de 2.500 congressistas para debater doenças neurológicas como mal de Parkinson, derrames, lesões cerebrais e cefaleias. O Brasil é o campeão mundial em dor de cabeça crônica diária e 4º lugar na cefaleia tensional e na enxaqueca. Juntas, as três atingem 63 milhões de brasileiros. De acordo com Denise Cisteroli Diniz, membro da Academia Brasileira de Neurologia, isso ocorre devido ao tipo de vida da população. A solução, segundo ela, é desacelerar e manter atividades de lazer. A gente tem que saber lidar com o problema, saber, assim, administrar essas tensões, e isso depende muito realmente de uma atitude da pessoa. A pessoa tem que pensar, não, eu não posso fazer mais do que eu faço. Então ela limitar, eu preciso de lazer, eu preciso descansar, eu preciso ter alguma coisa que eu faça que diminua esse estresse, né? Então não é que não tem solução, eu acho que nós temos que refletir e mudar um pouco a nossa rotina. O 25º Congresso Brasileiro de Neurologia marca as comemorações dos 50 anos da academia e promoverá mais de 350 palestras e mesas redondas no Centro de Convenções em Goiânia. Além disso, 50 empresas apresentarão aos profissionais os últimos lançamentos em produtos e equipamentos na área de saúde. Heloísa Amaral, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h37. Melhor atendimento no Hospital Materno Infantil depois que ele foi entregue a uma organização social. Agilidade na gestão. Essa é a principal diferença notada na rotina do Hospital Materno Infantil desde que passou a ser administrado há um mês pelo Instituto de Gestão e Humanização, que é uma organização social contratada pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. O diretor do Materno Infantil, Dr. Francisco Azeredo, ressalta que agora não faltam medicamentos e insumos e que os equipamentos não demoram a receber manutenção. O que a gente percebe na gestão, ou seja, nós passamos por vários problemas na gestão anterior, que era a falta de materiais, medicamentos e correlatos. Isso foi a primeira coisa que salta aos olhos. Hoje o hospital está completamente abastecido e nós não temos falta de nada. A outra coisa em relação aos equipamentos que às vezes faltava manutenção, tinha dificuldade de manutenção, hoje isso está completamente sanado também. A gente percebe a diferença na agilidade. Se eu preciso de resolver um problema hoje, a resposta é imediata. Enquanto que anteriormente, pela burocracia, a gente era muito travado de dar uma solução para os problemas que eventualmente aconteciam. E isso se reflete diretamente na qualidade do serviço prestado e isso o que traz de melhor é o benefício para o usuário do sistema. A ampliação da capacidade de atendimento do Hospital Materno Infantil ainda não está sendo discutida, mas Francisco Azeredo alega que o item faz parte do planejamento e que a reestruturação do hospital é necessária para comportar mais pacientes. Eva Taut para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. Conselho Estadual das Cidades discute mobilidade urbana. Participaram da reunião quase todos os seus integrantes, que são representantes do poder público, movimentos sociais e populares, entidades sindicais e representantes de 6 municípios: Itaberaí, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Jataí, Urutaí e Senador Canedo. O principal tema foi a mobilidade urbana com foco na sustentabilidade. A reunião foi presidida pelo secretário das Cidades, Igor Montenegro. Hoje, 25% da população das grandes cidades usam veículos, 75% outros modais de locomoção, como ônibus,
bicicletas. Montenegro diz que é preciso mudar essa situação. A cidade, ela adotou um padrão de construção voltado para privilegiar os carros, ou seja, a menor parte da população detém o poder de circular no mobiliário urbano, ou seja, nas ruas. Então é preciso repensar essa estratégia de desenvolvimento urbano, de planejamento urbano, de desenho da cidade voltado para a qualidade de vida das pessoas. Não que a gente vá impedir a circulação dos carros, mas a gente precisa melhorar a circulação dos outros modais, seja do transporte público através de vias exclusivas, seja para os ciclistas através de ciclovias e ciclofaixas, seja para os pedestres que precisam melhorar as calçadas para que eles possam ter a mobilidade adequada. E não é só Goiânia, todo o estado de Goiás existe essa realidade, é preciso mudar essa realidade. Na reunião de ontem foi aprovada a elaboração de 4 cadernos especiais que serão distribuídos nos 246 municípios e com a finalidade de se modernizar as cidades, mas dando-lhes maior mobilidade. Um tratará especificamente das calçadas, outro de ciclovias e ciclofaixas, arborização e, por último, moderação no tráfego. Segundo o presidente do Conselho, Igor Montenegro, todos terão grande importância na elaboração dos planos de governo dos futuros prefeitos. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h41. Em seguida, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Viagem pra gente descansar, deixar o tempo passar. Toda vez acontece muita coisa boa. E quando a gente volta, traz elas com a gente. Ah, eu gosto. Aproveito tudo. Conheço gente nova, novos lugares, as comidas, os costumes. E volto pra casa parecendo criança, querendo contar tudo como foi. Na sua viagem de férias, respeite as leis de trânsito e não misture álcool e direção. Você também vai ter boas histórias para contar. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, agora o resumo dos Jogos Olímpicos de Londres. Olimpíadas de Londres. O escrete é ouro, lado a lado com os atletas brasileiros. A segunda-feira foi positiva para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. No basquete masculino, a seleção venceu a Espanha 88-82 e garantiu classificação como segundo lugar em seu grupo. No vôlei de praia masculino, Alisson e Emanuel venceram os poloneses Mariusz Prudel e Filajek por 2-1, 21-17, 16-21, 17-15 e estão classificados para a fase semifinal. Brasil ganhou ontem 2 medalhas no boxe com a baiana Adriana Araújo, ela que avançou à fase semifinal, categoria 60 quilos. E no boxe masculino, Esquiva Falcão, ele avançou na categoria até 75 quilos. E agora, tanto a baiana Adriana Araújo quanto Esquiva Falcão irão lutar para chegar à decisão e disputar a medalha de ouro, mas no mínimo já tem a medalha de bronze garantida. Arthur Zanetti conquistou a primeira medalha olímpica do país na ginástica artística, conseguindo derrotar o chinês tetracampeão mundial e ouro em Pequim e o Bing Chen. Arthur Zanetti e a emoção de conquistar o ouro para o Brasil. Demorou um pouquinho, mas foi maravilhoso, assim, essa espera. Seu pai, o senhor Arquimedes, construiu seus primeiros aparelhos para você treinar, você começar na ginástica. Valeu muito a pena o esforço dele. Sim, com certeza. Os aparelhos dele de base, que serviu demais, deu resultado agora aí. Não só o trabalho dele, mas sim de todo mundo, toda a equipe que está atrás por mim, né? Meu técnico, minha fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, meus próprios amigos de treino. Acho que isso é um mérito para todos eles também. A agenda dos Jogos Olímpicos nesta terça-feira
11 da manhã, vôlei feminino, Brasil e Rússia nas quartas de final. Às 2 da tarde, vôlei de praia feminino é semifinal. Juliana e Larissa, tentando chegar ao ouro, irão enfrentar as americanas Ross e Cassie. E no futebol, semifinal em Manchester, Brasil e Coreia do Sul, 3h45 da tarde. Nesta terça-feira, ainda teremos brasileiros e brasileiras nas Olimpíadas, na vela, no boxe, no atletismo, no triatlo e na canoagem. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45, a CBF nega que seja punição, mas o trio de arbitragem que prejudicou o Bahia no jogo contra o Grêmio domingo em Porto Alegre está afastado. Os 3 integrantes passarão por avaliações técnicas e teóricas e contarão com acompanhamento de uma psicóloga. Esse afastamento demora em média 1 mês, segundo informações da CBF. No Estádio Olímpico, o Bahia empatava em 1-1 com o Grêmio. Só não virou o jogo porque o juiz marcou errado um impedimento de Fael. O trio de arbitragem era formado por Cláudio Francisco Lima e Silva, Clériston Barreto Rios e Ivanei Alves de Lima, todos da Federação Sergipana. Atlético terá mudança para jogar contra o Corinthians amanhã. Daqui a pouco acontecerá treinamento último do Atlético antes do jogo de amanhã, 8h30 da noite, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro no Pacaembu. Jair Araújo deverá mexer no time, já que conta com 2 jogadores que não enfrentaram na última rodada o Botafogo na derrota por 2-1. O zagueiro Gabriel e o volante Marino, além do retorno de Pituca, jogador que esteve ausente do Atlético nas últimas 5 partidas. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. O atacante Liedson foi aprovado nos exames médicos e será apresentado hoje como jogador do Flamengo. Liedson, que foi destaque do Corinthians, retorna ao clube em que atuou em 2002, quando marcou 15 gols em 29 jogos. Agora, formará no seu retorno a dupla de ataque com Wagner Love. Diretoria do Goiás desconhece interesse do Vasco por Felipe Amorim. Em um clima de muita tranquilidade, os jogadores do Goiás se reapresentaram ontem à tarde no CT do Parque Anguera para iniciar a preparação do jogo de sábado contra o Boa Esporte, 4h20, no estádio Serra Dourada. Há 10 jogos sem perder na Série B, o Goiás completará na próxima quinta-feira 2 meses da última derrota no campeonato, que foi para o Criciúma no dia 9 de junho, 3-0 para o Criciúma, a última derrota do Goiás na Série B. O Goiás, que ao lado do próprio Criciúma e do São Caetano, são os times que menos perderam na competição. Apenas 2 derrotas. Em relação à notícia que foi divulgada no Rio de Janeiro, no domingo, do interesse possível do Vasco da Gama pelo atacante do Goiás, Felipe Amorim, o presidente João Bosco Luz descartou essa negociação. Pelo menos até agora, a diretoria do Goiás desconhece qualquer tipo de proposta ou até mesmo sondagem por parte do clube carioca para levar o atacante Felipe Amorim, que recentemente renovou o contrato com o Goiás até 2015. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Série B tem 3 jogos marcados para esta terça-feira. América de Natal e Atlético Paranaense, Bragantino e Ipatinga, Avaí e ABC de Natal. 7h48. A CBF divulgou a nova data do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A, que estava marcado para domingo passado no Engenhão. Devido às más condições do gramado, o jogo foi cancelado e será disputado no dia 26 de setembro, em Volta Redonda. Vila Nova começa a preparação para enfrentar o Madureira. A reapresentação dos jogadores do Vila Nova acontece agora pela manhã. O time começa a trabalhar visando a próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo no estádio Serra Dourada contra o Madureira. O Vila, que já vem de uma sequência sem saber o que é vencer de 2 jogos, empatou com o Tupi no estádio Serra Dourada e neste último fim de semana perdeu fora de casa para o Caxias em Caxias do Sul. Resultados que colocaram o Vila fora do grupo dos 4 primeiros que classificam a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o Madureira, o técnico Jorge Saran não irá contar com o zagueiro Toninho e o volante Matheus Magro. Ambos estão suspensos, receberam o 3º cartão amarelo. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Vila Nova poderá perder nas próximas horas o seu principal jogador. Pedro Júnior tem se destacado pelo time colorado, um dos artilheiros da Série C do Campeonato Brasileiro, e esta é a 3ª passagem do goleador pelo time e pode estar com os dias contados. O atacante é cogitado pelo Bahia, segundo o procurador do atleta Jair Silva. A proposta pela transferência do goleador já está nas mãos da diretoria do Vila Nova. E além do Bahia, outro time da Série A se interessa pelo artilheiro do Vila Nova.
Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Ministério Público de Goiás realiza esta manhã a Operação La Plata para combater o desvio de recursos públicos no município de Anápolis. Estão previstos o cumprimento de 12 mandados de prisão, 5 conduções coercitivas e 21 mandados de busca e apreensão. A iniciativa é resultado de uma investigação que apurou corrupção ativa e passiva, entre outros crimes envolvendo servidores do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo Municipal de Anápolis, empresários e até um servidor do Ministério Público Estadual com desvio de verbas públicas. A operação conta com o apoio de 69 policiais militares, além de 22 servidores do Ministério Público, sendo 7 promotores de justiça. Ainda na nossa programação você confere detalhes sobre essa operação desencadeada pelo Ministério Público de Goiás esta manhã em Anápolis. E o Ministério Público de Goiás entra com ação contra bancos que atuam no estado com cartões consignados. Quase 20 mil servidores estão endividados por causa das cobranças abusivas. O Ministério Público de Goiás move ações cautelares contra 5 bancos que atuam com empréstimos consignados. O MP fez um levantamento e constatou que os bancos faziam cobrança abusiva de juros e sem aviso no desconto dos salários. Quem dá mais detalhes é o promotor de justiça, Murilo de Moraes e Miranda. Essa prática abusiva é de comprometer o salário além dos 30%, né, a margem do salário, passando para 40%, cobrar juros extorsivos de 4,5% capitalizado, né, isso não existe em lugar nenhum do mundo com a inflação baixa como nós temos, e além disso, alterar o contrato sem a permissão do consumidor. Os bancos estão proibidos de operar com um cartão consignado, que não era usado como crédito, e a ação cautelar determina ainda a redução dos juros. O pedido principal, né, na ação que virá logo em seguida, por obrigação do próprio Código de Processo Civil, é exatamente essa, de que a gente tenha, né, a redução desse juro por um valor inferior a 1% ao mês e também que a gente tenha dilatado o prazo para superiores aos 60 meses. 19.600 servidores, entre os que estão na ativa, aposentados e pensionistas, estão nesta situação, com 40% do salário comprometidos com dívida junto aos bancos. O Ministério Público ainda quer que as instituições financeiras devolvam o que foi cobrado a mais, como explica o promotor Murilo de Moraes. Nós temos cálculo do PROCON municipal, do PROCON estadual, que é nosso parceiro nessa empreitada, o municipal também, que em 50 anos o consumidor não daria conta de pagar o empréstimo se fosse na modalidade que era praticado nos termos do cartão. O servidor pode aguardar a resposta dessa ação cautelar, mas se quiser também pode mover uma ação individualmente. O pedido do Ministério é que seja suspensa a cobrança na folha. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Inflação do mês de julho em Goiânia foi a maior do ano. O índice de preços ao consumidor em Goiânia teve variação de 0,78% em julho, superior à taxa de 0,36% de junho, enquanto os preços dos combustíveis, medicamentos e itens da cesta básica, como o feijão carioca, tiveram queda, outros elevaram a inflação de julho, exemplos do tomate, da melancia, dos aluguéis, do preço da energia elétrica, que subiu 7,69%. As passagens rodoviárias interestaduais subiram 40,73%. As passagens rodoviárias intermunicipais tiveram aumento de 7,13%. Nos dados divulgados pelo gerente de pesquisas do Instituto Mauro Borges, da Secretaria de Gestão e Planejamento, Marcelo Eurico de Souza, até a cesta básica teve uma variação de 3%, antes vista somente em novembro. Em junho, ela custava para uma pessoa R$ 211,52. Em julho, passou a valer R$ 217,87. A cesta básica, em razão desse aumento dos alimentos, né, também ficou maior. A cesta básica teve uma variação de 3%, é a maior variação desde novembro do ano passado. Os alimentos não sofriam reajuste tão alto como esses agora, e muito em razão dessa ocorrência de reajustes que teve sobre legumes, verduras, frutas, de uma modo geral, que foram muito altos os reajustes que ocorreram nesses itens.
Qual será então a tendência da inflação para agosto? Respondeu Marcelo Eurico. Olha, agosto o índice deve vir bem menor do que esse, mas ainda com variação positiva. Nós, consumidores, ainda vamos pagar mais caro por alguns alimentos em razão de fatores sazonais que têm provocado esse problema na oferta e na qualidade de produtos alimentícios. Principalmente entre desses que a gente citou aí, como hortaliças, verduras, né, devem continuar com uma tendência de alta. Ainda segundo Marcelo Eurico, a pesquisa de preço é a arma do consumidor para organizar o orçamento. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55. Saneago realiza a semana de conciliação com pessoas físicas e jurídicas. Até sexta-feira, a Saneago estará aberta para renegociar dívidas com 1.800 consumidores, pessoas físicas e jurídicas. Neste sentido, foram montadas 48 bancas de conciliação dentro do ginásio do Clube da Associação dos Servidores da Saneago, ao lado da Secretaria da Fazenda. A ação envolve 150 pessoas, entre estagiários, conciliadores voluntários, promotores e juízes de direito, como Algomiro Neto. O brasileiro, na verdade, ele quer pagar as contas dele, ele quer pagar a dívida, às vezes por um problema momentâneo, ou às vezes até por um problema que já perdura durante um certo espaço de tempo, a pessoa não tem condição para poder efetuar esse pagamento. Mas o brasileiro, ele quer pagar, ele quer manter suas contas em dia. Basta ver a quantidade de pessoas que estão aqui, que vieram, que acudiram a esse chamamento, estão aqui tentando negociar. Então ela quer ter o nome dela, usando esse jargão que todos usam, um nome limpo na praça. Ela não quer estar devendo para ninguém, quer cumprir as suas obrigações. Então tem procurado sim, a procura tem sido, pelo menos até agora, satisfatória. Os 1.800 consumidores receberam intimação para o processo conciliatório, que acontecerá até sexta-feira, das 6 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde até as 6 horas da noite, no Clube da Associação dos Servidores da Saneago. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Indústria goiana avança em relação ao ano passado, mas empresários estão menos confiantes. É o que indica a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, nas pesquisas dos indicadores industriais e do Índice de Confiança do Empresário Industrial Goiano. Em 2012, a indústria goiana avançou em relação ao primeiro semestre do ano passado. De acordo com o responsável pela pesquisa da FIEG, Cláudio Henrique de Oliveira, o crescimento foi moderado, mas ainda suficiente para pôr em destaque a atividade industrial local. No mês de junho, nós fechamos o resultado do primeiro semestre de 2012 em relação ao primeiro semestre de 2011. Nessa análise comparada, nós tivemos que as vendas industriais cresceram 3,30%, o salário industrial, ou a massa salarial industrial, cresceu 4,71%, o emprego cresceu 1,01% e a utilização da capacidade instalada em relação ao primeiro semestre de 2011 cresceu 1,96%. A expectativa era de um crescimento um pouco mais do que esse verificado, principalmente com relação às vendas, porém é um resultado positivo que deixa Goiás numa situação de destaque. O responsável pela pesquisa da FIEG, Cláudio Henrique de Oliveira, explica por que mesmo com o crescimento da indústria, o empresário goiano está menos confiante. O índice era de 57 pontos e agora caiu para 53,5%. O cenário internacional, bem como as medidas adotadas pelo governo Dilma, não tem surtido efeito satisfatório e o cenário internacional tem trazido consequências para o país, inclusive para o nosso estado. A diminuição da confiança do empresário industrial de Goiás teve início em fevereiro de 2012. Em julho, a retração foi de 3,5 pontos, considerada uma das mais representativas da pesquisa. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. Morreu ontem em Santa Catarina o cantor, compositor e guitarrista Celso Blues Boy. O carioca Celso Ricardo Furtado de Carvalho era um apaixonado por guitarras e acrescentou o Blues Boy ao nome em homenagem ao ídolo B.B. King. Aos 17 anos tocou com Raul Seixas. Depois acompanhou Sai Guarabira, Luiz Melodia e fundou as bandas Legião Estrangeira e Aero Blues. Em 1984 lançou o primeiro álbum, Som da Guitarra. Depois vieram mais 9 álbuns. O último foi lançado no ano passado com participação dos Detonautas.
Até o fim do ano, 11 aeroportos do país administrados pela Infraero vão ganhar lanchonetes populares, com preços mais baixos que os atualmente encontrados nos terminais. Nos aeroportos, produtos vendidos nas lojas chegam a custar o triplo do que é cobrado em shoppings e lanchonetes das cidades. Com a chegada das classes C e D ao saguão de embarque, a Infraero decidiu agir para que os novos passageiros possam pagar pelo lanche. A ideia é introduzir as lanchonetes populares inicialmente na cidade sede da Copa de 2014. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzene Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central Técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Sueide Barbosa. Direção de Teleradiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.